Gravar? Ó, já tá gravando. Então, cadê a apresentação, galera? Bom dia, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Aí, gente, pronto. Bom Que eu tô dia, com No tudo canal, compartilha com seus amigos. Isso, nossa, mas essas aulas aqui eu acho que não seriam. Ah, sei lá, se eu fosse fazer um vídeo aula mesmo para o YouTube, eu acho que eu ia fazer um pouco diferente. Mas. Ia ser mais legal, né? Não, é legal, só que. Tem que ter um negócio diferente, né? Só assim. Pra chamar atenção. É. Mas, enfim, olha só, a gente estava falando sobre doenças causadas por protozoários. Ah, só um aviso. Eu vi o trabalho da galera, eu só não consegui responder todos os e-mails, mas eu vi, anotei aqui, tá? Gostei bastante. Quem foi a pessoa que o calango comeu o trabalho? Eu não tô lembrando agora. Um calango. Ai, gente, eu acho que era de menina o trabalho, não sei, não lembro. Que o pote ficou na janela e comeu o pão da pessoa mofado. Por favor. Jesus! Ô, prof, eu tenho quase certeza que foi o do Lucas, porque a gente conversou sobre isso. Cara, muito doido. Aí ele teve que fazer outro. Isso, teve Então, alguém com outro. assim. Eu vi, teve alguém que falou que a família também participou, achei isso bem legal. Que a família ficou Meu junto. pai quase comeu. Isso, seu pai quase comeu a maçã, não foi? Sim, a maçã até hoje não estragou, ela só, tipo, deu um líquido e ficou podre, mas ela não ficou com nenhum fungo. Aí meu pai, tipo, ele nem sabia, mas ele pegou o negócio e colocou na geladeira. Aí ele falou assim, nossa, eu quase comi, eu nem vi que era seu trabalho. No máximo eu ia achar um gosto estranho só, porque provavelmente o gosto dela não deve estar igual. Mas tudo bem. É. Eu acho assim, se vocês quiserem manter o pote, mantenha. Para acompanhar, ver, vai vendo aí, deixa, esquece o pote, vê o que acontece. Eu ontem coloquei um pedaço de pão de forma, porque minha mãe foi pegar pão de forma e falou que ele estava mofado. Aí eu vi, ele já estava com um mofo meio verde e azul, assim. Aí eu já coloquei dentro do pote, até filmei, coloquei lá no Bibiologia. E vou deixar lá, vamos ver. Quero ver hoje como é que ele vai estar. É bom, é legal acompanhar. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho assim que pelo menos é um experimento maneiro de fazer. A maioria das pessoas mesmo fez direitinho, assim, como se fosse um artigo. Caraca, muito maneiro. Nem precisava ser tanto assim, mas eu, quando na idade de vocês, eu não fazia a mínima ideia de como que era um trabalho. Teve gente que fez capa com o nome escrito do lado, assim, caraca, tipo, como se fosse a capa da defesa de monografia. Então, muito bom, vocês estão sabendo maneiro disso. Eu, na idade de vocês, não fazia a mínima ideia. Mas isso eu quis pedir nesse modelo para vocês entenderem mesmo como que é um trabalho científico. Que você tem que fazer introdução, objetivos às vezes não tem uma parte separada, às vezes é junto com a introdução, material e métodos, ou chamado metodologia, resultados e discussão. Então, a maioria dos trabalhos são divididos desse jeito. E quando vocês se acostumam a fazer assim, vocês vão ver que no futuro vai ser muito mais, tipo, muito melhor para vocês, né? Então, queridos, a gente tinha terminado a nossa aula falando sobre malária. Lembra que a malária... Vocês lembram que eu falei que a malária, a pessoa tem febre, aí depois some a febre. Aí depois tem febre e depois some a febre? Vocês lembram disso? Que ela é conhecida pelos picos de febre, os picos febris. Ela é muito conhecida por isso. E isso cai bastante em prova, porque às vezes pode aparecer assim, falando que... Ah, por que tem esses picos de febre, né? Vocês lembram por que tem? O que o protozoário fez para causar isso? Confesso que não lembro, professora. É porque lembra que o protozoário ele pode estar dentro do fígado, mas ele também infecta as hemácias. E aí, quando tem muito protozoário dentro da hemácia, a hemácia se rompe, vai ter liberação de protozoários e toxinas. Nesse momento que tem a lise é rompimento, tá? Ruptura de células. Então, a lise das hemácias, aí tem a liberação de toxinas, é por isso que a pessoa tem febre. Aí depois diminui a febre, aí o protozoário está dentro da hemácia. Quando ele vai sair de novo e rompe, liberação de toxinas, febre de novo. Então, por isso que tem essas febres. São lises que vão se sequenciando, uma depois da outra. Por Vai isso que ele vai passando tendo... com o tempo um pouquinho.
E aí a gente tinha parado falando aqui, ó, pelo que eu vi da última aula, a gente parou falando de prevenção. Lembra que a malária, quem vai estar transmitindo o vetor, né, é o anófeles, a fêmea do anófeles, que é um mosquito que se alimenta do sangue. Então, uma forma de você controlar, uma prevenção, ou também chamada de profilaxia, tá? Prevenção é a mesma coisa que profilaxia. É você controlar justamente o vetor. E aí tem uma maneira de controlar, que é utilizando biolarvicidas, que são substâncias que vão matar as larvas, ou até mesmo com introdução de peixes que comem as larvas. Porque peixes, as larvas, elas são aquáticas, né? Todo mosquito tem uma fase aquática, que é a fase larval. E os peixes podem acabar comendo. Então, é um controle biológico, você utilizar de uma outra espécie para diminuir a população daquela que você quer. Mas a pessoa em casa, usar repelente, usar tela na janela, aquela telinha em cima da cama, e controlar o desmatamento, porque esses mosquitos são muito encontrados normalmente em regiões de mata. E aí, se você está desmatando, eles vão acabar saindo daquela região e indo mais próximo de você, por exemplo, na cidade, né? Então, era isso que faltava falar de malária. Agora que chegou o Lucas, deixa eu perguntar para você, foi o seu trabalho que falou sobre o calango que comeu o trabalho? Comente para nós, Lucas. Eu fiquei sentida com isso. Eu dei umas boas risadas, na verdade. Bom dia, Fernando. Ó, o Lucas está rindo. Foi o seu, né, Lucas? Foi o seu que o calango comeu seu pão? Porque eu ri demais disso. Tipo, como é que o calango comeu seu pão? Como que o calango... Prof, sem querer interromper esse momento especial, mas você pode liberar o Isaac, por favor? Ué? Já tô aqui. Ué, O Isaac tá bom. O Lucas falou que vai entrar Ele pelo vai entrar telefone, pelo ele deve telefone. explicar. Falei. Ele deve estar entrando para explicar. Tá bom, vou esperar então, você avisa. Ó, então vamos lá. Vamos falar sobre a toxoplasmose. Deixa eu explicar aqui, aí o Lucas explica sobre o trabalho dele rapidinho. Olha só, toxoplasmose, o agente etiológico, que é o causador, é chamado como Toxoplasma gondii. Então, lembra que eu falei? Os nomes são todos meio que associados com a doença, né? Leishmaniose é leishmania, só o da malária que é Plasmodium, mas tem até o Plasmodium malari, toxoplasmose, toxoplasma, então os nomes são bem parecidos, tá? Amebíase, entamoeba, tinha outros que a gente viu aqui também, então são nomes assim semelhantes. O que acontece na toxoplasmose? O hospedeiro intermediário vai ser o ser humano, boi, porco, aves, e o definitivo é gato. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, que se você entrar em contato com fezes de gatos que tenham toxoplasmose, você pode pegar também. Então, essa transmissão para humanos é ingestão de cistos maduros, seja no solo, tipo uma criança foi brincar num parque que algum gato fez cocô ali antes, então tem o cisto, né, que é a fase meio que o protozoário fica dentro de uma pokebola, vamos falar assim, que é tipo uma fase de defesa que a condição ambiental não está muito boa. Aí a criança foi brincar lá naquele parque, entrou em contato, pegou a mão, botou na boca, pronto, tá? Então, no solo, na areia, lata de lixo contaminadas com fezes de gatos, mas também pode pegar através de carne mal cozida, tendo cistos em boi, em porco, tá? Em caprinos, ovinos, aves, no geral. O grande problema da toxoplasmose é a infecção intraplacentária, ou seja, a mãe passar para o filho. E aí o filho pode ter problemas graves também. Mas na maioria das vezes a pessoa não tem sintomas. Só que quando a mulher está grávida, ela faz o exame para ver se ela tem toxoplasmose, que às vezes ela pode ter e não sabe, e aí pode dar problema para o filho dela. Os problemas, eu até olhei aqui no livro, os problemas podem ser a nível cerebral, pode acometer o sistema nervoso, pode causar lesões no nervo óptico, a pessoa ficar cega, tá? Pode dar inflamação do encéfalo, que é a região aqui de cima, que tem cérebro, bulbo, várias outras, cerebelo, várias outras partes também.
E pessoas que têm HIV, né, que são imunodeprimidos, pode dar seríssimos problemas no sistema nervoso. Gente, me lembra de avisar quando estiver acabando aqui, que senão eu vou esquecer. E aí, como é que você previne a toxoplasmose? Toda vez que for manusear fezes de gato, lavar bem as mãos, né? O gato é bom ele ter a caixinha de areia dele, trocar a caixa de areia com frequência, evitar carne mal cozida e tal. Então, a profilaxia seria mais ou menos isso, ter um cuidado, né? Uma higiene básica também. E aí, aqui é só uma imagem mostrando que pode ser transmitida para o feto, mostrando a doença pode estar, né, em gato, nas fezes do gato, pode acometer outros animais também, ou até mesmo o órgão pode, uma pessoa que tem toxoplasmose, se fizer transplante de órgãos, essa pessoa tem, né, pode passar. Só que, normalmente, transplantes, seja de sangue ou de órgão, é bem cuidadoso, né? A galera faz vários exames antes de ter o transplante mesmo, ou a transfusão sanguínea. E aí, antes da gente fazer uns exercícios rapidinho. Professora, Oi. os animais, eles também vão ter sintomas da doença? Eles têm, só Ou que só os humanos? eles têm, só que eu não lembro agora de cabeça o que eles têm de toxoplasmose. Eu tenho que dar uma olhadinha, tá? Tá bom. Vou procurar para ver. Porque às vezes, se a gente observar o gato, ver como ele tá, a gente até toma um pouco mais Mas de cuidado, né? Eu sei que eles também podem ser assintomáticos, tá? Ah, tá. Então, Tava pensando nisso. podem ser assintomáticos. Ou não. Uhum. Mas eu até tenho uma amiga veterinária, eu vou perguntar para ela, porque ela vai saber me falar direitinho. Fernanda, esse trabalho valia 1 ou 10? Então, é porque depende de como você considera. Se considera a pontuação 100, vale 10, né? Se considera a pontuação 10, vale 1. Mas, assim, eu acho que isso... Eu vou ainda falar com a Cris, porque como vocês também fizeram aquele lá das mudas de plantas e tal, a pontuação ainda vai ter pequenos ajustes, mas eu estou considerando como 10, tá? Mas Das aí, mudas de planta para você também? oi? Então, acho que era Pensei para que as era duas, pra... era para as duas biologias. Eu só vou confirmar com a Cris direitinho e eu falo com vocês. Agora o Lucas tá com o microfone, ele vai contar pra gente sobre o trabalho maravilhoso Conta aí dele. a história do calango. Do calango que comeu seu trabalho. Ah, foi o seguinte, aqui em casa eu tenho a varanda. Ai, eu... Aí eu tinha botado o pão e a laranja, que eu fiz com pão e laranja, dentro de um pote de manteiga com a tampa transparente, né? Uhum. Aí eu peguei e passei fita. Passei uma rodada de fita para deixar mais seguro. Tá. Só que aí eu saí de casa. Fui fazer alguma coisa, não lembro o que eu fui fazer. Começou a ventar pra caramba. Ventou muito. Aí eu cheguei em casa, o poste estava lá embaixo, tipo assim, é alto, a minha casa é alta e baixa, aí a varanda do meu quarto dá vista lá pra baixo. Aí o poste estava lá embaixo, todo amassado, aberto assim. Quando fui ver, o meu gramado estava cheio de pedaços de pão. E aí Isso já... mas você chegou a ver o calango? Não, mas só pode ter sido calango, porque eles Ué, mas estavam pode todo ter mundo sido na passarinho, parede. não? Mas os calangos estavam na parede. Hum, Deve ter sido eles. cara, mas porque eu ri muito. Eu tava Ah, eu lendo também. falando, não, mas Gente, um É a calango. coisa mais sabe quando você inusitada que tá eu já lendo vi. esse trabalho? Aí tá falando que Ninguém vai acreditar em mim, mas não, aconteceu. de repente você acha a palavra calango. Aí eu fiquei assim, tipo, o que calango tem a Tem ver com nada a o ver com o trabalho. trabalho, né? Aí eu fui prestar atenção. Tudo bem, isso acontece. É igual, tipo, o cachorro comeu meu dever de casa. Calango comeu meu Gente. trabalho. Muito doido. Sem comentários. Ô, galera, olha só. Ô, Página, professora, eu acho que é a página rapidinho, 43. Oi. me tira uma dúvida. No ciclo de reprodução da leishmaniose, quando o protozoário ele infecta a célula, ele faz várias mitoses? Várias meioses, no caso. Deixa eu mostrar aqui. Eita, não era esse. Ó o Bob Esponja aí. Bob Esponja. Doenças causadas por protozoários.
Deixa eu mostrar, vou falar com o ciclo da leishmania. É o slide 9. Opa. Aqui. Peraí. Então, vamos lá. Olha só. O É mais um protozoário, ele vai infectar as células, que são células dos tipos glóbulos brancos, que são células de defesa, tipo os neutrófilos. Macrófagos também. Aí, vai estar aqui dentro da célula, a célula acaba sendo rompida também. Porque é uma forma de vida, eles vão passando por várias formas de vida. Lembra que eu falei que tem esses nomes aqui que vocês não precisam saber? Promastigotas, amastigotas, tem outros que tem tripomastigotas e tal. Eles aqui dentro, eles invadem as células, tá? Ou são fagocitadas por essas células de defesa, e ali dentro vai se diferenciar e vão sair dessas células. Quando sair, acaba rompendo elas. E aí pode infectar novas células, novos macrófagos, novos neutrófilos. Quando o mosquito, que ele pica a pessoa, ele vai estar ingerindo a célula, né, que estava no sangue, que tem essa forma mastigota. Dentro do intestino do mosquito, da fêmea, vai sair e vai voltar para essa forminha aqui, ó, promastigota, vai se reproduzir aqui. Provavelmente essa reprodução aqui é quando você faz divisão binária, ou pode ter troca de material genético aqui, mas se não me engano é divisão binária, uma forma duas forma 4, então seria tipo de mitose mesmo. E aqui formam novas formas promastigotas. Mas isso não é muito importante você saber de mitose e meiose agora, não. Tá bom. Tá? Então, eu quero pegar com vocês página 43, essa número 1, olha. Deixa eu só voltar aqui no negócio. Cadê? A leishmaniose, também chamada febre dum-dum. Olha o nome dela, febre dum-dum. Eu acho esse nome bem legal. Nossa, muito. Ou calazar, febre negra em hindi, é uma parasitose transmitida por insetos flebótomos. Lembra que é um mosquito palha, tá? Se não for tratada a leishmaniose visceral, a forma interna da doença, quase sempre mata. Há também uma forma cutânea desfigurante. Apesar de aparentemente terrível, a doença tem incidência muito menor do que a malária, sendo, portanto, muito mais fácil distribuir um medicamento recém-aprovado contra ela. Na Índia, uma nova droga antiparasita foi utilizada em um ensaio clínico com 670 pacientes. O parasita causador da doença tornara-se resistente aos medicamentos disponíveis, compostos baseados em antimônio. Utilizando informações contidas no texto e seus conhecimentos sobre parasitoses e evolução, um estudante fez as três afirmações. O agente etiológico da leishmaniose é o mesmo que causa malária. O agente transmissor da leishmaniose é um mosquito. O antimônio provocou mutações no parasita da leishmaniose, tornando-o resistente a certos medicamentos. Qual dessas vocês acham que é verdadeira? A 2 e a 3? A 2 e a 3? A 2 está certo. A 3 não tá. Olha só. Mas por que não? Vamos lá. Quando a gente fala de resistência, tanto bactérias resistentes a antibiótico, qualquer micro-organismo ou ser resistente a um remédio, o remédio não induz mutação. Quando vocês estudarem evolução no ano que vem, vocês vão ver que a mutação acontece aleatória. Então, do nada, surge um protozoário que já era resistente e quando entra em contato com essa substância, ele simplesmente não morre. Então, o remédio acaba selecionando aquelas linhagens, aqueles protozoários que eles já naturalmente não iam morrer com ele. Então, isso daqui é porque está associado com evolução também. O remédio não provoca mutação. O parasita já tem a mutação que aconteceu do nada e ele já era resistente ao remédio. Então, seria somente a 2. Tudo bem? Essas mutações, elas não são induzidas. Mutação induzida é só por radiação, por raios ultravioleta. As mutações acontecem aleatórias. Quando a gente joga o remédio em uma comunidade, por exemplo, desses parasitas, a gente vai selecionar, vai matar, etc.
A gente vai matar aqueles que não são resistentes. Isso Os aí. que são resistentes, eles vão continuar vivendo. Isso, o nome